Olá, boa noite, sementinhas. Tudo bem com vocês? Estamos indo para a nossa quarta live, hein? Quarta live de 38. Incrível, né? Como passa rápido. Passa muito rápido. Então vamos lá, né? Espero que estejam todos bem. Mais uma vez vou me apresentar para quem é novo aqui, que eu percebi que tá chegando bastante gente nova aqui no Instagram. Tô muito feliz. Meu nome é Gisele Bontempo e eu sou nutricionista, chefe de cozinha, chefe vegana de cozinha, e o meu nicho de atendimento é emagrecimento e transição para o vegetarianismo, tá? Então, se você tá à procura de um profissional para te ajudar com esses probleminhas, conte comigo, hein? É só me chamar aqui. Então vamos lá, hoje é a nossa quarta live do ano 300k. E para quem também não sabe, o que é o ano 300k? É um movimento que eu criei agora no mês de abril, tá? Com o propósito de ajudar o máximo de pessoas a emagrecer, a atingirem o seu peso saudável, com uma qualidade de vida, ter qualidade de vida, não desenvolver doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, colesterol, ou se já tem, melhorar de alguma forma. Mas o objetivo central é ajudar o máximo de pessoas no seu processo de emagrecimento, tá? E o meu objetivo é chegar no final de 2022 com 300 quilos a menos totalizados, hein? Então, se você quer participar desse movimento, vou te explicar como que você pode participar, tá? Então, tem algumas formas. Passando em consulta individual comigo, ou fazendo parte do meu programa de emagrecimento, o método 4 estações. Para quem ainda não conhece, depois eu vou deixar o link aqui para vocês, que tem um vídeo no YouTube explicando como que funciona o método 4 estações, bem legal. E consumindo aqui o meu conteúdo gratuito no Instagram, tá bom? E o que eu peço? Para quem é meu paciente, para quem já é minha sementinha e está em acompanhamento comigo, eu tô fazendo monitoramento de peso, tá? Então, dia 30, dia 20, eu vou ver se dia 30 ou se dia 1º eu faço lá, coloco para vocês verem a evolução que tá aí nessa perda de peso, tá? E se você tá consumindo conteúdo gratuito e de uma certa forma eu estou te ajudando, você já emagreceu, peço para que você me chame no direct e me passe. Gi, já emagreci 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, né? Não sei, você não tá sobre o meu acompanhamento, mas me avisa quanto você já perdeu para eu colocar você lá na planilha, para você entrar na contagem, tá bom? Claro que lá, na hora que eu faço aí a divulgação desses números, o seu nome não vai aparecer, é tudo sigiloso, tá bom? É tudo muito ético, é só para vocês verem aí a evolução dos quilos já que estamos perdendo aí juntos aí durante o ano, tá? Então, esse é o movimento ano 300k, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida sobre a minha consulta, alguma dúvida ainda, se você assistiu o vídeo no YouTube e ficou com dúvida sobre o método 4 estações, é um programa de emagrecimento, me chama também pra gente bater um papo e eu te esclarecer, tá? Então, é isso. Então, no mês de abril, estamos chegando na última live do mês de abril e o tema aqui, o tema central abordado foi o quê? Fome emocional, né? Na verdade, os tipos de fome, vocês aprenderam a como identificar, aprenderam quais são elas existem, elas estão lá, e aprenderam como identificar, aprenderam já como lidar com cada uma delas, né? Principalmente com a fome emocional, o que fazer. Inclusive ontem eu soltei um post aqui no feed de como que você deve proceder uma vez que você identificou que essa fome está acontecendo, aquela fome que não é fome, né? Então depois eu vou colocar aqui o link da publicação nos stories também, mas tá lá no feed já, tá bom? E tem a live também, que a gente papeou bastante aí sobre isso na semana passada. E além disso, vocês tiveram a oportunidade de ouvir a Cris, aromaterapeuta, né, que veio aqui contar pra gente um pouquinho de como funciona, sobre terapias alternativas, como elas podem estar ajudando aí nesse controle da fome emocional, em termos de ansiedade, de todos os pontos
que não estão relacionados com a parte de nutrição mesmo, mas que são gatilhos que podem te levar a comer aí fora de hora, que é a fome que não é fome, tá? Que é comer as emoções, comer as tristezas, comer as raivas, né? Então, assim, a aromaterapia é uma terapia alternativa à nutrição, mas que de uma certa forma agrega bastante, tá? Então é isso. E a Cris é a minha parceira, eu sou parceira dela. Então, para quem fecha o método 4 estações comigo, ganha um aroma coaching com ela, tá bom? Só dando um spoiler aí do método 4 estações, tá? Então, vamos lá. Então, o tema central de hoje da nossa live é o quê? Distribuição das refeições para evitar aquela fominha que você já aprendeu que não é fome, tá? Então, o que eu trouxe sobre isso hoje? É claro que os meus pacientes já não estão mais nesse patamar aí alimentar, tá? Mas para quem ainda não é meu paciente, que eu percebo que quando o paciente chega para mim, ou até que eu vejo no dia a dia como as pessoas comem, né? Nutricionista não tem jeito, a gente acaba olhando, né? Sem querer, analisa a formatação aí do prato das pessoas, não tem jeito, né? Então já bate o olho, tá equilibrado, não tá equilibrado. Então, como que uma alimentação equilibrada, bem distribuída, bem organizada, ela pode te ajudar a controlar melhor a fome que não é fome, né? Que é aquela fome emocional. Primeiro, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que existem o ciclo, isso é um tema para a gente desmembrar mais para frente, né? Mas existe um ciclo da restrição e compulsão. Então, quanto mais eu restringo, né? Restrição que eu tô dizendo não é restrição calórica, tá? É algum protocolo que você esteja passando com o seu nutricionista, que a gente já conversou também, que existem N protocolos. Não é esse tipo de restrição que eu estou falando, tá? Eu estou falando da restrição, por exemplo, puxa, eu quero emagrecer, eu amo chocolate e eu vou ficar aí, vou fazer até promessa para não comer chocolate por 1 ano. É esse tipo de restrição que eu estou falando, tá? Então, quando acontece esse tipo de restrição, fatidicamente você vai entrar em compulsão, tá? Por quê? Porque é algo custoso e penoso e você acaba passando vontade. Ou então fala, eu não vou jantar para emagrecer. Aí chega em casa morrendo de fome, comeu mal o dia inteiro e fala, não, mas eu não posso jantar porque eu quero emagrecer. Ou então vou fazer jejum. Jejum é um protocolo, tá? É uma estratégia nutricional que pode ser utilizada assim, tem seus benefícios, mas não é para todo mundo e não é a qualquer momento e não é de qualquer jeito, tá? O jejum que eu tô me referindo aqui, eu vou dar o exemplo, tá? Certa vez uma pessoa falou para mim assim, nossa Gi, eu faço jejum e eu acho que tá dando super certo e eu me sinto bem, só tem um problema, eu só não tô emagrecendo, né? Eu falei, me conta um pouco desse jejum, né? Aí a pessoa falou, faço jejum todo dia. Eu falei, mas jejum todo dia? Você não come então, né? Como é que é isso, jejum todo dia? Jejum é uma estratégia que a gente tem aí, vários protocolos dentro do GI, que a gente fala, né? Que é o jejum intermitente, para poder trabalhar. Então, como que faz jejum todo dia? Não, eu faço assim, eu como até às 18, depois eu não como mais, só vou almoçar meio-dia. Eu falei, você faz isso todo dia? Então, você tem uma janela alimentar, né, que é assim que se diz, tem uma janela alimentar da meio-dia às 18, você tem aí 4 horas para se alimentar e o restante do dia você não se alimenta, isso realmente não vai funcionar, né? Então, isso é um tipo de restrição, tá? Então, a distribuição das refeições, nesse caso, estão horrorosos, né? Então, tá muito mal distribuído. E aí, nessa janela de 4 horas, o que a pessoa comia? Paçoca, bala de goma, aí, né, aquela restrição lá severa aí das 18 até o meio-dia gerava uma compulsão naquela janela de 4 horas, tá? Por quê? Porque estava tendo uma má distribuição dessas refeições. Então, o que é importante, tá?
Eu não tô focando em jejum agora, não tô focando em crononutrição, nada disso. Estou falando de uma alimentação ali bem distribuída e balanceada que todo mundo pode fazer, tá? Não é nenhuma orientação individualizada, porque isso só passando em consulta mesmo, eu não consigo abranger aqui individualizado todo mundo que está aqui ou que vai assistir posteriormente, tá bom? Mas o que são essas refeições bem distribuídas ao longo do dia, tá? É você fazer todas as refeições. Então, o nosso dia, ele é composto normalmente, naturalmente, por 3 refeições principais, que é o café da manhã, o almoço e o jantar, tá? Então, são as 3 principais refeições. E dentre elas, né, entre elas, normalmente tem os lanches, né, que são os lanches intermediários. Pode ser o lanche da manhã, que a gente chama de colação, o lanche da tarde, pré-treino, pós-treino, enfim, né? Esse lance de pré-treino e pós-treino também são refeições que a gente coloca aí antes e depois do treino, que também é muito individualizado, tá? Mas pensando basicamente nessas 5 refeições que a gente tem ao longo do dia, numa alimentação bem distribuída, numa alimentação clássica, que é o café da manhã, um lanche da manhã, o almoço, um lanche da tarde, um jantar. E às vezes uma ceia, né? Então tem quem faça, tem quem não faça. Essa ceia também pode ser o quê? Um chá, tá bom? Não é vou ceiar, né? Ceia de Natal. Não é essa ceia que eu tô me referindo, tá bom? São pequenas refeições. Aí dentro do meu atendimento, o que eu faço? Vamos colocar essa café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Dentro dessas 6 refeições, de 5 a 6 refeições, eu pego o valor calórico total que a pessoa precisa e distribuo esses valores, esse VCT que eu falo, né, que é o valor calórico total, nessas 5, 6 refeições ao dia, tá? Então, proporcionalmente, eu equilibro isso. E aí, transformo tudo isso em comida, tá? E o que eu vim trazer isso para vocês hoje. O que comer? Né? O que significa uma alimentação equilibrada, que a gente fala, tem que ter equilíbrio, uma alimentação equilibrada, a gente escuta isso o tempo todo, mas o que é o equilíbrio entre as refeições? Nas refeições, então é entre as refeições e dentro da refeição, tá? Então, ao mesmo tempo que nós nutricionistas vivemos falando, não pule refeições, né? Pular a refeição, que eu digo, não pular refeição com fome. Tô com fome, eu vou pular para emagrecer. Não, né? Que também é um outro mito aí. Comer de 3 em 3 horas ou não comer, né? Isso é também um papo para uma outra live. Tudo respeitando a individualidade metabólica, a individualidade de rotina de cada um. Então, eu não consigo falar aqui também, come de 3 em 3 horas, não come de 3 em 3 horas. Eu, particularmente, sinto fome a cada 2 horas. A draguinha, né? Então, hoje uma funcionária perguntou, você come quantas refeições por dia? Eu falei, umas 5, 6, e se precisar 7, né? Que nem eu tô falando com vocês aqui, eu acabei de correr 5 quilômetros, tô morrendo de fome, acabando aqui eu vou jantar, né? Mas você vai jantar? Nossa, o que é jantar, né? Depois eu vou bater uma foto do meu prato e mando pra você. O Paulo coloca aqui nos stories, tá? Então, é o equilíbrio entre a distribuição dessas refeições. Então, você acordou, faz o seu café da manhã, né? Como a gente falou das refeições, mas e dentro dessas refeições? O que acontece? Tô fazendo low carb, que também é uma outra estratégia alimentar, tá? É um outro protocolo que eu uso estrategicamente dentro do programa nutricional, o método 4 estações, tá? E para o meu paciente que está na consulta no acompanhamento avulso, dentro do momento do atendimento, a gente pode trabalhar ou não, se necessário, com essa conduta, tá? Então, low carb, né, pra você fazendo low carb para todo mundo, que tem uma distorção aí também de low carb, que também não é o caso agora. Mas, enfim, você tirar grupos alimentares a fim de reduzir valor calórico total. Então, tem gente que fala, eu não como abacate é calórico, mas come um saco de salgadinho. Não, eu não como castanha engorda.
né? Ah, o nutricionista colocou 2 castanhas no meu plano alimentar. Tem até meme na internet rindo de nós nutricionistas por conta de 2 castanhas. Mas por quê? Porque é um alimento necessário, porém calórico. Por isso que eu falo sempre, consulte o nutricionista. Oi, Cris, seja bem-vinda. Já falei bem de você aqui, hein? Consulte o nutricionista para distribuir isso aí no seu dia a dia, tá? Então, tirar gordura, tirar carboidrato, se entupir de proteína, isso não é equilíbrio, tá? E tudo isso vai gerar o quê? Uma compulsão lá na frente. Essas restrições, não só de calorias, mas de grupos alimentares, vai gerar restrições ao longo do seu dia, tá? Então, assim, você tira o carboidrato, acorda de manhã, tá? Todo mundo aqui sabe que eu sou vegana, eu sou praticante de uma vegetariana estrita e vivo a filosofia do veganismo e incentivo isso sim, tá? Não, por conta dos benefícios que ela traz, né? Sempre que possível eu falo sobre isso, mas tem gente que acaba se entupindo de ovo e iogurte de manhã. Estourei no norte comendo proteína Nutri. Será que isso é saudável, né? Aí treina em jejum, volta, come 3 ovos, só isso, e no almoço pulo o almoço porque não deu tempo. Aí chega no fim da tarde que 99% dos pacientes que eu atendo, se não for 100, tá? Tô falando aqui um número X, não que eu tenha feito esse dado estatístico mesmo, mas da minha prática clínica, posso dizer que 100% das pessoas, 99,9% sentem essa fominha do comfort food no fim da tarde. Aí o que acontece? Você vem aí com 2 ovos no estômago, depois de um treino em jejum, tomando, se entupindo de água, chega aquela hora terrível das 4, 5 horas da tarde, que é comer o reboco da parede, né? Tá que nem uma capivara aí desorientada querendo comer até o reboco da parede. Por quê? Porque restringiu, fez restrições inadequadas, não distribuiu os macronutrientes, tá? Então, esse é o problema. Trouxe o problema aqui para você. Agora a gente vai falar da solução, né? Porque o meu papel é aqui nesse ano 300K te ajudar, te trazendo a solução, não só ficar aqui falando do problema. Então, qual que é a solução para isso? Vamos trocar isso em comida agora. Tá? Lembrando que são orientações generalizadas, eu não consigo individualizar isso aqui, tá? Depois a gente pode fazer até uma brincadeira lá que eu acabei de ter ideia nos stories. Vou até falar aqui, tá? Agora, para eu não esquecer. Acabando essa live, amanhã eu vou abrir uma caixinha, amanhã, tá? E eu vou pedir para vocês, não, caixinha não vou querer digitado não, eu vou querer a foto do seu prato. Tá? Eu vou querer a foto do seu café da manhã, a foto do seu almoço, da sua janta, escolhe lá uma refeição, quiser colocar todas, pode colocar. Aí você vai colocar nos seus stories aqui no Instagram e vai me marcar, tá? Para eu ver o seu prato, eu só vou conseguir ver se você postar e me marcar. Aí você me marcando, eu vou devolver para você, tá bom? Vou devolver lá nos stories colocando a opinião e a minha sugestão que eu faria naquela refeição, tá? Então, voltando. Que é uma alimentação, uma refeição equilibrada? É a gente pensando em ter os 3 macronutrientes, tá? Então, a gente vai precisar saber um pouquinho desses macros, que eu tenho certeza que tá todo mundo aqui já careca de saber. Careca não, por favor. Mas que estão aí na ponta da língua. Macronutrientes: carboidrato, proteína e gordura. Uma vez que eu tô falando de 3 macronutrientes, eu preciso deles em todas as refeições, tá bom? Eu não posso excluir nenhum deles. Uma vez que eu excluo, eu tô deixando esse cardápio, essa alimentação, essa refeição desequilibrada. Então, vamos pensar no café da manhã. Vamos pensar num café da manhã vegano, tá? Não vai ter jeito, vai ser vegano. Se alguém tiver dúvida aqui, me pergunta, pode colocar nos comentários que depois eu vou ler. E já respondo também sobre o café da manhã. Então, pensando, vou dar um exemplo do meu café da manhã vegano para vocês, equilibrado, proteico, tá? O que eu costumo comer? Uma fatia de pão integral, não vou falar quantidades, pão integral. Eu costumo colocar ou abacate, ou tahine, ou pasta de amendoim, e coloco tofu. Aí nesse tofu eu ponho temperinhos, açafrão, páprica, e tomo café puro,
e tomo um shake de proteína, um suplemento proteico, porque eu gosto. Não que vegano tem que ficar suplementando, é simplesmente porque eu gosto bastante e o café da manhã é uma refeição bem importante para mim, eu gosto muito. Então, trocando esses alimentos que eu acabei de falar em macronutrientes, vamos resgatar. O pão integral é o carboidrato. A pastinha que eu passo, que é o tahine, ou o abacate, ou a pasta de amendoim, ela é a fonte de gordura. E o tofu é a fonte proteica. E a bebida proteica que eu tomo é proteína também, tá? Mas você tá tomando 2 fontes de proteína, Gi? Sim, porque eu adoro tofu no café da manhã. Tá bom? Então tá tudo certo. Tá tudo bem. E tá dentro da minha contagem de macros. Eu distribuí a minha alimentação de forma que eu consiga comer o tofu e tomo meu módulo de proteínas de manhã. Então vocês observaram que eu tive 3 macronutrientes aí? Ah, mas e a fruta, Nutri? Calma, meu lanche da manhã sempre tem uma fruta, tá? Então, de acordo com a pirâmide alimentar, o recomendado é comer de 3 a 5 porções de frutas por dia, tá? Então, eu fico ali numa média de 3 a 4. Então, a minha primeira porção de frutas, na verdade, ela tá entrando no meu quebra-jejum, porque antes desse café da manhã que eu te falei, eu quebro o meu jejum com castanha e cranberry, que é uma fruta vermelha anti-inflamatória, tá bom? Opa, aconteceu um acidente aqui. Esse vai pro Faustão. Brincadeira. E então já tem a minha fruta aí. E no meio da manhã eu como uma fruta. Mas como comer um lanche da manhã? Vocês ficaram com alguma dúvida do café da manhã? Do equilíbrio? Quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, tá? Eu vou passar pro lanche da manhã. Então, como que a gente pode equilibrar o lanche da manhã nesse formato, mantendo os três grupos alimentares? Então, as frutas, elas são fontes de carboidrato, mas a gente também coloca elas como a gente chama dos alimentos reguladores, que são as frutas, verduras e legumes, tá? Então, mas dependendo da fruta, ela tem uma carga glicêmica, uma quantidade de carboidrato maior do que a outra. Vamos comparar aqui, banana e maçã, tá? Então, a banana tem uma carga de carboidrato, uma carga glicêmica maior do que a maçã. Só que ambas são fontes de carboidrato, tá? Que é isso que a gente discute numa dieta low carb. Low carb não é tirar os carboidratos, não é reduzi-los a 10%, que eu já vi gente chegando com cardápio para mim aí com carboidrato, a Nutri prescreveu 10%. Não, tem parâmetros pra gente calcular uma low carb, tá? Então a gente tem uma fruta. Normalmente pode colocar uma aveia também. A aveia é um cereal, porém um cereal fonte de proteína, uma boa fonte proteica. Tem quinoa em flocos também, que também é uma fonte proteica. Pode colocar a pasta de amendoim. Meus pacientes amam quando eu coloco lá bananinha com pasta de amendoim no meio da manhã. Dá uma saciedade incrível. E a pasta de amendoim, ela é uma fonte proteica também e de gordura, tá? Então, mantive o equilíbrio aí no meu lanche da manhã. O almoço, simples, né? Deixa eu pegar uma coisa aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Alguns segundinhos só. Que é um material incrível que os meus pacientes ganham, tá? Quem é meu paciente ganha. Eu vou mostrar aqui para vocês a configuração de um prato, tá? Deixa eu abrir aqui. Não é esse. Chegou para mim recentemente. Claro que eu vou pegar o vegetariano, tá? Então, sobre a principal refeição, esse pratinho aqui, tá bom? Esse pratinho aqui representa muito bem um prato de almoço equilibrado. Se vocês olharem aqui, esse aqui pensa que é o seu prato, lá em cima da mesa, tá? Você vai traçar uma linha imaginária no seu prato, deixando o prato em 50%. Então, 50%, deixa o pessoal aqui do YouTube... 50% desse prato, ele precisa ser de vegetais, tá? Quais vegetais? Crus, cozidos, salada, verdura refogada, abóbora, abobrinha, chuchu, brócolis, tá? Então, todos, tomate, entra tudo aqui, tá? Nessa parte de vegetais. E de acordo com o Ministério da Saúde,
o recomendado de vegetais, tirando aquelas de 3 a 5 porções de frutas, o recomendado são 400 gramas de verduras por dia. Quem aqui come essa quantidade? Me conta aqui nos comentários. Tem alguém que monta o pratinho? Não vale ser meu paciente, tá? Não, vale sim, que eu quero saber se meus pacientes estão montando o prato certinho. Me conta aqui se é assim que você monta o seu prato. Então, 50% do seu prato, para você não ficar pesando também, se não tem balança, monte assim. E aí, os outros 50% você vai traçar uma linha imaginária, tá? Em 25% e 25%. Sendo que, deixa eu olhar aqui direito. Esse lado aqui representa os cereais, tá? Então, quais são os cereais? Normalmente, um prato clássico aqui do brasileiro. Tô vendo que tem a Dani aqui. Oi, Dani, que mora na Austrália. Não sei se é um prato clássico lá da Austrália, tá? Mas aqui do Brasil que é o arroz e feijão, tá? Então, normalmente é uma misturinha clássica, arroz e feijão. Feijão carioca, feijão preto, né? Normalmente... Olha lá, a Van come vegetais. Isso aí, Van. Tô de olho, hein? Parabéns. Aqui desse lado, esses 25%, eles têm que representar os cereais, tá? Não só cereais, é o que a gente chama dos carbos, os carboidratos, tá? Então, pode ser o quê? Do grupo de cereal, arroz, quinoa, milho, o trigo para quibe, ele entra aqui. Quando a gente faz uma saladinha de trigo, a gente acaba colocando como o tabule, né? Salada de trigo, o tabule não vai entrar aqui, tá? O tabule vai entrar aqui no grupo de cereal. O milho entra aqui. Às vezes fala, ai, Nutri, eu troquei o feijão pelo arroz. Não, tá desequilibrado. O milho entra aqui, tá? Então, isso é importante a gente saber, conhecer os grupos alimentares. E também o que entra aqui no grupo dos cereais, tá? Podem entrar os tubérculos. Quais são as raízes? Batata, inhame, mandioquinha, batata doce, me ajuda, cará, inhame, entra aqui, tá? Entra aqui no grupo dos cereais. Ah, Nutri, mas então eu posso comer arroz e batata se eu colocar tudo aqui? Eu brinco que é uma misturinha de quem tem maturidade para isso, tá? Então não adianta pegar o prato, né, aqui dentro dos 25% e colocar arroz, batata, macarrão, né? Macarrão também entra aqui nesse grupo. E os outros 25% é composto pelas proteínas, tá? Como esse prato aqui é vegetariano estrito, nas proteínas, o que nós temos aqui, tá? Como eu disse, o prato clássico do brasileiro é o feijão, mas pode ser lentilha, ervilha, grão de bico, soja, que mais? Feijão preto, feijão branco, feijão carioca, fava, proteína texturizada de ervilha, proteína texturizada de soja, seitã, tempê, entra tudo aqui, tá? Meus pacientes vegetarianos entendem tudo isso que eu tô falando, né? Tempê, seitã, sabe tudo que PTE, PTS, entra tudo aqui, tá? Nesse grupinho aqui. Mas Nutri, eu como carne. Que tal reduzir, hein? Vamos lá, aonde que vai entrar essa carne? Você vai pegar esse prato, deixa eu ver. Tem o outro aqui, ó. Tem outro? Não tenho, gente. Só comprei vegetariano. Vamos lá. Você vai dividir aqui esse 50% em 25%, tá? Quem é ovolacto, o ovinho entra aqui, o peixe, a carne, o frango, entra tudo aqui, tá? Nesses 25%. Que é o clássico arroz com feijão e o bife, né? Batata frita não. Batata entra aqui, tá? Então, esse aqui é o exemplo de uma refeição equilibrada. Então, a gente já falou do café da manhã, do lanche da manhã, do almoço, aí vem o lanche da tarde. É aquele momento fatídico, né? É aquele momento que a gente fala, ai, é o que eu falo para os pacientes. Não vem me falar para comer uma maçã às 3 horas da tarde, porque não vai resolver, né? Normalmente é um momento que a gente quer, eu falo, é um alimento que abraça, né? Ah, eu queria um bolinho, queria um biscoitinho, queria um pãozinho, algo quentinho, né? É um comfort food mesmo que a gente fala, né? E eu respeito muito isso, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, porque senão é aí que começa a desandar a coisa, né? Desandar mais.
tá? Para fome emocional. Aí é aquele momento que você tá pensando num bolinho de milho com um cafezinho puro com canelinha e você tá mastigando uma maçã, né? Não era bem aquilo que você queria. E aí você tá comendo uma coisa pensando em outra. E aí vai pro jantar, né? Aquele jantar desequilibrado, low carb, só aquele saladão com aquela proteinona de origem animal lá, né? E mais nada. E aí o que acontece? Vai dormir com fome, irritado. Ah, se tá em jejum, então só vai almoçar no dia seguinte. Então tudo isso é gatilho. Não pode acontecer, tá? Então quando você mantém as 5 refeições do seu dia bem equilibradas, com valor calórico total aí bem distribuído, desenhado dentro do seu objetivo. Então, se você está no processo de emagrecimento, o Nutri, ele vai fazer o quê? Ele vai traçar um objetivo aí de valor calórico total, que é o que eu falo para os meus pacientes, né, Van? Se puder me ajudar aí, coloca nos comentários para a galera ver. Quem quer emagrecer tem que comer, entendeu? Não adianta ficar restringindo, tirando tudo, porque vai ter gatilho de compulsão, tá? E aí a gente vai voltar lá naquela primeira live, né? Dentro daquela identificação, que é o quê? Você tá vendo que aquilo tá acontecendo, porém não reconhece, tá? Aquela fome emocional, começa a ter comportamentos para se enganar, tá? Que eu vou dar o exemplo de uma outra pessoa. A pessoa falava assim: Gi, eu não janto, eu não consigo emagrecer. Mas assim, falei, faz um recordatório do que você comeu todos os dias. A pessoa comia fandangos e tomava vinho, tá? Um pacote de salgadinho e vinho, uma taça de vinho. Ou então fala, não, mas eu só comi uma lata de milho, eu não jantei, tá? Então, assim, o que é jantar, de fato? Olha lá, Van. Sim, minha dieta tem café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. É isso aí, Van. Muito bem. E o que é jantar, gente? Jantar é um momento que você para se alimentar. A gente denominou, colocou nomes aí, né? Pingo nos is nessas refeições. E não precisa ser jantar, a mentalidade, eu só jantei se eu comer arroz, feijão, bife e batata frita. Se eu só jantei arroz, feijão e legumes e verduras. Se eu não comi isso, eu não jantei. Não, você jantou, jantou uma lata de milho, você jantou o salgadinho com vinho. Não jantar é não comer, tá? Então, ó lá, sinto prazer depois de comer sem culpa. Isso mesmo, Van. Fico tão feliz. Então é isso. Então, tomar cuidado com as denominações e classificações das refeições, tá bom? Eu tenho paciente que come atum e carne moída de manhã. É proteína, tá? Então, eu tenho pacientes que comem pasta de grão de bico. Eu mesma sou uma que eu como pasta de grão de bico de manhã. Então, lá naquele pão que eu falei, às vezes eu não passo o tahine ou o abacate. Eu coloco a pasta de grão de bico, que é o hummus, né? Eu faço hummus de grão de bico, eu faço hummus de lentilha, faço hummus de ervilha, e ali eu tenho uma pasta hiperproteica, super proteica no meu pão, tá? Então, coloco alface, coloco tomate às 7 horas da manhã, tá? Então, assim, é tudo costume e hábito. O Lyo, meu esposo, ele é oriental. Quando eu conheci ele comia arroz de manhã. Eu não esqueço, a gente estava conversando sobre isso lá no trabalho hoje. Que a primeira vez que eu dormi na casa dele, eu ia correr. Falei pra ele, eu preciso tomar café. Aí ele, vamos ter um pouco de arroz aqui. Eu falei, mas isso não é cultural meu comer arroz de manhã. Mas, porém, contudo, todavia, comer arroz de manhã não seria um problema, tá? Se isso estiver dentro do seu padrão alimentar, da sua cultura. Você não come o pão de manhã? O pão é o carboidrato, o arroz é do grupo do pão. Então, tá tudo bem. Aí, Cris também adora o hummus. Nossa, se deixar, eu até extrapolo a minha porção. Adoro. Então, assim, tá tudo bem, tá, gente? O importante é a gente respeitar a cultura, os gostos alimentares e distribuir isso ao longo do dia. Por quê? Se eu não faço essa boa distribuição, o que vai acontecer? Restrição, tá? Como eu disse lá no começo,
não só restrição calórica, eu estou fazendo restrição de nutrientes. O nosso corpo, ele pede, ele precisa, né? Então, e quando ele começa a pedir desreguladamente, assim, porque você desregulou a sua alimentação, você vai atacar o quê? Né? Que eu falo. Eu vou dar o exemplo, quando você tá dirigindo o seu carro e a gasolina tá acabando, você deixou para cima da hora, isso já aconteceu comigo, você precisa colocar a gasolina, imediatamente você vai parar em qualquer posto serve. Aí você vai entrar naquele posto ruim, com a gasolina adulterada, que você já sabe que ali é daquele jeito, mas é a única opção que você tem. E aí o que acontece? Seu carro pifa, né? Aí você fica com raiva de você, porque você não tinha outro jeito, você precisava abastecer e era a única coisa que tinha ali naquele disponível no momento para você não parar, não morrer na praia, e você vai ter que colocar aquela gasolina ruim, né? E a mesma coisa é o nosso corpo, né? Então o que acontece? Eu restringi tanto, em termos de valor calórico, eu tirei tanto, pulei o jantar, pulei o café da manhã, na hora que chegou o almoço, meus níveis de energia estão tão baixos, eu não preparei uma marmita, e também tem o gatilho emocional aí, tá? Nível de serotonina baixo, porque isso não acontece separadamente. E fome fisiológica e fome emocional. Isso está acontecendo ao mesmo tempo, nós somos seres bem complexos, tá? Então, ao mesmo tempo que eu tô com o gatilho fisiológico ali de fome, às vezes nem é apetite, você tá já enjoado, com dor de cabeça, irritado, né? Já colocou a gasolina ruim, tá xingando o cara do lado do carro ali, e tem o gatilho emocional, né? Puxa, isso você vai ficar estressado, você vai querer comer alguma coisa que você fala, o tal do eu mereço entra no rolo aí, né? O já que também, tá tudo no rolo. E aí o que acaba acontecendo? Você extrapola de uma certa forma. E da história da gasolina, o que tem a ver com tudo isso daí que a Nutri pirou e falou da gasolina, né? É que você não vai parar no mercado e comprar um brócolis lindo, maravilhoso, apetitoso, cortar, higienizar, colocar no vapor, esperar a água ferver. Por quê? Porque seu carro vai pifar, você precisa de energia rápida. Então o que você vai fazer? Você vai abrir um saco de alguma coisa, né? E vai mandar para dentro, energia rápida, tá? Então, e é aí que acontecem as compensações, os desequilíbrios, por essa falta de distribuição ao longo do dia dos alimentos e das refeições, tá? Então, quando a gente ajusta isso, deixa redondinho, bonitinho, que é quando eu entrego o plano alimentar, eu falo para o paciente, confia. Mas, Gia, eu vou comer tudo isso, eu vou engordar. Não vai, confia, né? Confia porque deixa os números comigo e você vai aí na parte da comida. Então, é confiar no processo e entender que para você emagrecer, ter um peso saudável, ter uma vida saudável, você precisa se alimentar, tá? Porque quanto mais a gente tira... e tira de uma maneira sem orientação, como eu disse, né? Eu sempre bato nessa tecla aqui, existem os protocolos, sim, para eles serem utilizados de maneira estratégica no seu dia a dia, não de qualquer jeito aí, naquele jejum de todo dia, que eu como para as 18 e volto ao meio-dia. Isso não é estratégia, tá? Isso é loucura, tá? Você tá danificando o seu organismo, o seu emocional, porque... essa pessoa mesmo que me falou isso, eu me deparei com ela comendo bala de goma depois, comprando no Farol. Então, assim, não tá adiantando de nada esse jejum, porque ainda na janela alimentar não tá se nutrindo. Deixa eu pegar uma água aqui, tá? Então, é importante que vocês se alimentem, de nutrição, de nutrientes para o corpo de vocês. E fazendo isso, vocês vão evitar a restrição, a compulsão, aliás, e vão evitar gatilhos para a fome emocional, tá? Então, assim, quem aqui já passou por isso? Me conta um pouquinho aqui nos comentários. Eu já passei por isso. Quando eu restringo, quando eu por algum motivo minha rotina vira de ponta cabeça, às vezes acontece, né? E aí eu falo, o que eu fiz? Que desnecessário isso,
né? Mas tá tudo bem, é que nem eu falo também, às vezes vai acontecer. Isso não pode ser o quê? Recorrente, não pode ser uma constância. A constância, né? O símbolo da nutrição é uma balança, equilíbrio, tá? E o que eu quero trazer aqui para vocês é o equilíbrio. Então, dentro de um plano alimentar, é natural mesmo. Então, assim, dentro de um plano alimentar equilibrado, entra chocolatinho, entra docinho. Como eu disse para vocês, eu tenho a formação de chefe, né, vegano. Então, eu gosto de ensinar a trabalhar com bastante receitinhas. Tô fazendo uma outra formação aí de chefe vegano plant-based, que é baseado em nos vegetais mesmo, nas plantas, né? E tudo com receitas assim, receitas deliciosas e saborosas. Olha lá, ontem e anteontem, inclusive. E vai acontecer, entendeu? E o que a gente faz? Reflete, identifica, aceita, acolhe aquilo que está acontecendo, né, Cris? Que a gente conversa bastante sobre o acolhimento, esse autoacolhimento dos nossos sentimentos e respira, reestrutura e continua, tá? Olha, Ana, já me senti descompensada. Ana, conta um pouquinho pra gente aqui se o plano alimentar tá te ajudando nesse aspecto. Ai, outro meu orgulho ali também. Amo vocês, minhas sementinhas. Então, assim, é muito importante a gente manter esse equilíbrio. Gi, eu gosto de comer chocolate. Tá, então vamos lá, vamos negociar. Vamos aumentar o teor de cacau desse chocolate, né? E aí você vai se acostumando, porque quando a gente também quer uma mudança, a gente precisa se propor a fazer diferente, né? Eu falo que no acompanhamento nutricional, a gente dá as mãos e caminha juntas, né? 50% nutri, 50% paciente, a gente vai se entendendo, a gente vai se ajustando dentro da rotina, dentro dos gostos, tá? Porque cada restrição severa, cada ideia mirabolante aí no plano alimentar gera o que? Aquele bendito efeito sanfona, né? Então, comecei, tropecei e não consegui mais levantar, aí passa um tempo, aí não levanta, nessa queda engorda aí de 4, 5 quilos, fala, opa, preciso levantar de novo, né? E aí vai, mas assim, porque fica, uau, o cardápio tá assim, né? O cardápio tá assim, restrinjo, como o tal do jejum lá, da janelinha alimentar, tô imune naquela janela alimentar, posso comer o que eu quiser que nada vai me acontecer. Não é bem assim, tá, gente? Deixa eu ver aqui o que a Van falou. Mas quero colocar uma coisa, minha rotina de segunda e terça foi toda zoada. Me alimentei mal, comi besteira na rua e não me senti bem. Hoje voltei ao plano e senti a diferença, a comida me fez sentir bem, que ela coloca aqui. Muito bem, é isso mesmo, Van. Então, assim, e o corpo, ele já acusa você, né? Então, assim, eu tomo os pacientes aí, a maioria dos pacientes que voltou do feriado com o intestino ruim, mais irritado, mais ansioso, porque fez consumo de álcool, fez consumo de mais doces, de frituras. Então, assim, a gente tem que entender o quê? Que tá tudo bem fazer isso, só que a gente paga o preço, tá? E o corpo, a saúde, ela exige, ele vai te mostrar, o seu intestino, o seu fígado vai falar, opa, o que é isso aqui? Né? Que não tava entrando e entrou de novo. Aí o que faz? Volta para o plano alimentar, tá? E é voltar para o plano alimentar, não fazer coisas mirabolantes aí, o tal do jejum de, sei lá, quantas horas, que eu nem contei quantas horas foi, tá? Que não vai resolver, isso só vai te causar mais malefícios. Vamos ver o que a Ana falou aqui. Eu já me senti descompensada. Sua dieta me permite comer bastante e emagreço. Ai, a Ana tá indo tão bem. Queria te dar um abraço agora, Ana. Muito bom. Opa, o que eu fiz aqui? Emagreço feliz. Exatamente. Então, quem é meu paciente sabe. Chega no consultório, a primeira coisa que eu pergunto, você tá feliz? Como que foi? Você tá feliz? Se não estiver feliz, tem alguma coisa errada. A gente precisa rever isso daí, né? Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para passar para vocês.
Alguém quer me fazer uma pergunta? É um assunto que não é tão simples, tá? Assim, em termos de distribuição, de macro, de nutrientes, de alimentos. Eu quis trazer, assim, só essa importância da distribuição mesmo, tá? E, de novo, vou pedir para quem quiser, tá? Eu tô aqui amanhã, vou colocar lá uma chamadinha nos stories. Tira uma foto, 2, 3, de todas as refeições que vocês quiserem, publica nos stories de vocês e me marca, tá? Que eu vou fazer uma análise do seu prato. Eu tô até gostando disso, o que vocês acham? De eu fazer análise, criar um quadro aqui no Instagram, chamado Análise de Prato. O que vocês acham? E aí, uma vez por semana, eu faço análise de prato de algum interagente aqui do Instagram comigo. Pode ser meu paciente ou não, tá? E aí eu vou ajudar mais, né? O que vocês acham? Vocês acham que eu vou ajudar? Aí no ano 300k? Legal, vou fazer. Vou fazer. Então, eu já tô até com umas ideias aqui, vou criar. Então, amanhã... E vai ser toda quinta, hein? Vou colocar toda quinta-feira. Ah, gostei da minha ideia. Fiquei empolgada agora. Então, é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, pela dedicação do tempo de vocês aqui comigo. Eu espero do fundo do meu coração estar ajudando vocês de alguma forma dentro do processo de mudança, de evolução, tá? Porque, como eu sempre digo, eu acredito, eu confio numa nutrição empática, amorosa, saborosa, num processo de qualidade de vida, tá? Não só emagrecer por emagrecer, é a conquista de um peso saudável, de um estado nutricional saudável, tá bom? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. E a última live de abril, tá? Porque a última mesmo é lá em dezembro, então vocês vão ter que ir aqui, ó, quero vocês comigo toda quarta-feira, às 8 horas, às 20h27, tá bom? E aí a gente vai construindo essa mudança com consistência e com muito amor, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite, bom descanso. E é isso aí. Um beijão. Tchau, tchau.